Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu odeio começar um programa pedindo desculpas, mas eu não vou ter jeito. Como você pode perceber, a minha voz não está boa porque eu voltei a ficar muito resfriado. Mas esse não é o maior dos problemas. As crianças estão bem mal e eu não tive condições de continuar a produção da introdução que viria para esse episódio. Se você está ouvindo ele na data de estreia, provavelmente vai ouvi-lo sem introdução. Se você está ouvindo em algum lugar do futuro ou do passado, você vai pegar uma introdução logo depois dessas minhas explicações. Eu vou deixar elas aqui porque eu acho justo comunicar o que está acontecendo. Como esse podcast é feito de dentro de casa, acho que não tem necessidade de disfarçar nada. Eu tenho 2 crianças doentes, bem doentes, e eu não pude produzir. Faz parte da minha paternidade, faz parte da nossa parentalidade. Entretanto, como a gente está em um especial e eu firmei o compromisso da gente falar sobre as histórias da história do descobrimento, eu vou deixar a segunda parte apenas com a conversa que eu tive com a Mayra por enquanto. Assim que eu puder, eu volto e produzo. Juntamente a esse podcast, eu vou produzir assim que eu puder um material com algumas coisas que vão entrar e outras não aqui para essa resenha também. Hoje eu estou liberando o episódio com foco principal na troca. Se você chegou aqui direto nesse episódio, eu recomendo que você volte ao Parenta 15 e ouça a introdução desse especial falando sobre o descobrimento. Em seguida, vai vir a introdução que eu vou colocar nesse episódio quando eu tiver condições. Ou a que você vai ouvir em seguida, se você estiver ouvindo no futuro ou no passado. Então vamos lá? Ancestralidade, parte 8. Descobrimento, segunda parte. E nesse momento eu vou direto para as palavras da nossa convidada a respeito desse tal descobrimento. Bom, dentro do que a gente aprende na escola, né, porque eu acredito em 2 versões desse descobrimento, entre aspas, mas dentro do que a gente aprende na escola, né, um dia alguém estava querendo ir para as Índias e acabou parando na América, né, um erro tolo, um erro bobo de navegação, e acabou descobrindo um lugar que já tinha suas 5 milhões de pessoas habitando e pediu que havia descoberto. Né? Essa é a visão que a gente aprende na escola. A visão que eu mais gosto é aquela que povos pretos, etíopes, principalmente vindo do reino de Kush, navegavam ao redor do globo e acabaram chegando nas terras aqui, tiveram contatos com alguns povos aqui da região, né? Desenvolveram comércio, deixaram cultura, trouxeram conhecimento, né? E assim foram os primeiros a descobrir esse novo mundo. Prefiro essa versão, inclusive. Eu sou Diego, sou pai de Benjamin e Aurora, esposo Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe junto em direção a uma parentalidade preta mais forte, mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte do universo ainda maior, que se completa e se expande lá no perfil Parentalidade Preta no Instagram. Então, se você tiver alguma coisa daqui que queira levar para lá, é só me procurar, eu estou à disposição. E essa troca especial de hoje é com a Mayra, do Verbo Preto. Bom, eu sou Diego, sou um homem preto de pele não retinta, tô com o cabelo raspado, com um fone preto em cima da minha cabeça, um microfone preto à frente, ao fundo uma porta aberta e um violão. Meu nome é Mayra, eu sou uma mulher preta retinta, eu tenho cabelo curto, uso óculos, estou com um fone roxo, uma camisa cinza e estou numa sala branca, fundo branco. Massa. E quem é Mayra, que vai conversar com a gente hoje? Bom, Mayra é uma mulher preta que vem do Rio Grande do Sul, né, justamente por conta dos atravessamentos raciais que eu tive lá, então eu decidi que era momento de migrar, né? Acabei conhecendo o meu companheiro nesse meio tempo, então vim para cá morar com ele. E eu tô aí em desenvolvimento, eu sou uma cientista social em formação, né? Adoro, inclusive, ciências sociais, foi a parte que eu escolhi para viver a minha vida, né?
inclusive na área da licenciatura, porque eu almejo ser professora. Eu sou escritora, sou redatora web, sou poetisa, sou palestrante, sou educadora dentro do que eu posso. Eu sou uma pessoa que busca aprender bastante sobre coisas pretas e passar bastante sobre coisas pretas adiante. Acho que pessoas pretas precisam ouvir um pouco mais sobre nós mesmos. Nossa, é verdade. Isso vai acontecer bastante hoje aqui. Show de bola. Eu vou chamar um intervalinho e a gente já volta. Parenta 16, eu acho que eu comemorei antes do tempo, dizendo que estava produzindo. De fato eu estou, mas não como eu gostaria, pelos motivos que eu já expliquei lá na frente, e você chegou até aqui agora. E eu vou colocar agora o spot que eu já tinha gravado das boas-vindas. Como você bem sabe, o podcast Parentalidade Preta é oferecido pelo Cantinho do Café, que é o grupo seleto de pessoas que apoia esse podcast e faz com que ele chegue até você, sem custos e sem intervalos. Eu posso dizer com certeza que esses são os nossos reais financiadores. Essas pessoas têm direito a episódios diferenciados, episódios extras, conteúdos exclusivos e outros benefícios que fazem jus por estar apoiando aqui a gente a fazer esse trabalho de uma maneira tão bacana. O Parentalidade Preta é um projeto de empoderamento do povo preto a partir das suas histórias e suas potências. Isso requer pesquisa, tempo e algumas outras coisas que às vezes a gente precisa investir para conseguir, principalmente material, livros, acessos, os programas de gravação, o Zoom que eu uso para fazer as entrevistas, tudo isso tem um custo. É por isso que sempre nessa altura dos episódios eu venho aqui falar da campanha de financiamento coletivo que eu cadastrei lá no apoia.se/parenta. Lá você tem várias faixas de apoio com as quais você de repente possa ajudar esse projeto a continuar chegando longe e chegando a mais pessoas. Uma das maiores dificuldades que eu tenho para montar as introduções é a busca por trilhas sonoras que sejam livres de direitos autorais que possam ser compartilhadas aqui no podcast. Muitas delas, as melhores, não são. Isso poderia ser resolvido se eu tivesse condições de pagar um site que disponibiliza essas trilhas que são profissionais com a maior qualidade possível, de maneira gratuita, desde que você tenha uma assinatura. E é por isso que eu vim aqui falar com você hoje. Para apoiar uma iniciativa como Parentalidade Preta, fazendo com que a mensagem chegue mais longe, você pode fazer o seguinte. Cadastrando um apoio mensal de R$10, um cafezinho, você passa a receber quinzenalmente uma newsletter com os assuntos mais importantes e relevantes que foram discutidos no Parentalidade Preta de uma maneira geral. É um compilado com alguma coisa comentada que vai acrescentar um pouco mais nas construções que a gente vem fazendo aqui ao longo do mês. Isso inclui assuntos abordados ao longo do mês, algumas coisas que saem no podcast, outras coisas que aparecem lá no Instagram, onde a gente troca muito nos comentários. A gente pode fazer um compilado, mandar, fazer uma análise e trocar em cima disso. Lógico que a newsletter, ela não é unidirecional, é o início de uma conversa. Se tiver alguma coisa, é só me responder e a gente vai conversar. Esse apoio do cafezinho te dá direito a isso. Na segunda faixa de apoio, você chega para o nosso cantinho do café. Você puxa uma cadeira e faz parte da rodinha aqui que a gente está formando. O que acontece lá? Bom, primeiro, conteúdos exclusivos. Os podcasts já estão sendo gravados com mais perguntas, mais conteúdos, para que o pessoal que apoia financeiramente esse projeto tenha acesso a um conteúdo um pouco mais expandido. Perguntas que vão além do que a gente vai conversando aqui, mas que também não tiram o brilho do programa total. Lá no Cantinho do Café a gente vai ter convidados exclusivos afetos aos temas que a gente está abordando durante o mês, fazendo entrevistas exclusivas para as pessoas que apoiam. E isso no valor de R$20. Você tem acesso a newsletter e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, podcasts mais longos e podcasts exclusivos também. Agora, se você dispõe de R$35 mensais para ajudar esse projeto a crescer, você vai chegar no Cantinho do Café já com a sua caneca. A partir do segundo mês de apoio, eu vou mandar para você uma caneca personalizada sem custos aqui do Parentalidade Preta. Bom, elas são colecionáveis, elas têm vários modelos e se você quiser comprar por fora, vai ter um desconto na lojinha que a gente está montando também. E é óbvio que ela vai ter um desconto progressivo para os apoiadores aqui do Parentalidade Preta. Então, fazendo parte disso tudo, você só tem a ganhar. Se mantém informado e com a caneca estilosa. Bom, o segundo recado administrativo é que a partir dessa edição, desse episódio do Podcast Parenta, lá no segundo intervalo, vai ter uma indicação de podcasts produzidos por pessoas pretas. Então, se você quer saber mais alguém que está produzindo por aí, fica por aqui, que lá na frente vai vir a indicação com um breve release e algumas informações desse podcast, beleza?
E por último, mas não menos importante, se você tem ou conhece alguma marca que gostaria de se associar a essa iniciativa, que é o Parentalidade Preta, bota a gente em contato, passa o @Parentalidade Preta para essa pessoa, faça com que ela entre em contato com a gente, ou então, se você tem uma marca, entre em contato comigo lá no Parentalidade Preta. Tenho certeza que a gente tem uma maneira bacana de se alinhar e trazer mais valor para o seu produto. Na sua opinião, o que deveria ser contado a respeito desse descobrimento? O que você acredita? Claro, eu acredito que o que deveria ser contado é a verdade. Deveria ser contado que não existe descobrimento, porque a Terra ela só é descoberta pelos primeiros que aqui habitaram. A partir do momento que já tem gente habitando, essa Terra não é mais uma descoberta, né? Gente, isso é o básico do básico sobre o significado do descobrimento. Então, eu acredito que deveria dizer o quê? Que a América, assim como todo o globo, ela foi colonizada por africanos, que foram os primeiros povos da Terra. Que aqui no Brasil se estima, né, que os primeiros povos chegaram aqui há cerca de 12 mil anos, né, que foram os povos que hoje a gente reconhece como a Luzia, né, e os outros 60 ossários descobertos em Minas Gerais. E que eles eram povos que tinham uma aparência muito semelhante com o povo africano, né? E, inclusive, alguns traços também bastante parecidos com os aborígenes australianos, né? O que só prova que, inclusive, aborígenes australianos também têm a sua origem em África, né? Então, para mim, tem que começar por isso, né? Sobre como deu essa colonização na América. Mas, trazendo para após isso, né? Após os primeiros humanos chegarem aqui, acredito que a gente deveria falar sobre os africanos, que eram grandes navegadores. A gente fala bastante sobre os vikings, a gente fala bastante sobre os europeus, mas a gente não fala dos africanos que circularam o globo, né? A gente tem mapas africanos que, inclusive, falam sobre a Antártica, entende? Que já tinha essa ideia dessa terra existente. Então, acredito que deveria falar sobre eles, né? E principalmente sobre os Olmecas, que são os que chegaram na Mesoamérica, mais ou menos 3.000, 4.000 a.C., e que é hoje reconhecido como a civilização mãe, que deu origem aos astecas, que deu origem aos maias, né? Inclusive, muito do que os astecas e os maias conhecem, né, foram por conta dos Olmecas. Não é à toa que quando a gente vê as pirâmides na Mesoamérica, a gente já lembra logo do Egito, né? Porque alguém que viu as pirâmides do Egito, e que inclusive fez parte da participação da construção das pirâmides, foi a que veio aqui falar, entende? Não é essa teoria muito louca dos antigos astronautas sobre, né, os ETs, e que, gente, não, é muito mais simples do que isso. Quem estava na construção das pirâmides foi os mesmos que estavam aqui. E isso não é algo impensável. Se você consegue imaginar um povo que constrói uma pirâmide, você consegue imaginar que ele constrói um barco e atravessa um oceano. Exatamente. Não é tão ilógico. Inclusive, a rota que eles utilizavam é uma rota muito mais fácil de chegar às Américas, né? E que Cristóvão Colombo não utilizou, né? Que a América Vespúcio não utilizou, né? Então, acredito que eu deveria falar sobre isso, sobre os Olmecas, um povo etíope que vem para a Mesoamérica, que vem no intuito de conhecer, porque africanos sempre tiveram essa característica de conhecer e de migrar, e que vieram conhecer. Alguns voltaram para sua terra, outros ficaram, construíram família, construíram povos, trouxeram seus conhecimentos, trouxeram a sua forma de vida e espiritual, a sua cultura, e deixaram esse legado que a gente vê até hoje, né, na Mesoamérica. Eu acho que é muito legal quando a gente fala validando isso, né, porque a gente precisa admitir, a gente não, né, quem não acredita, precisa admitir essas capacidades, né, de um povo africano, de cruzar um oceano, por mais que tenham milhares de indícios, né? Como a gente já falou, as correntes que saíam da África iam para o meio da América de forma fluida. Você pegava um rio, era um rio no meio do mar. A distância geográfica era muito menor entre a ponta da África para a América Central do que da Europa. Então, são milhares de fatores que colaboram com isso, que as pessoas preferem não acreditar do que acreditar que existe um povo com capacidade, né? Se a gente parar para olhar como, por exemplo, era tão mais fácil, por exemplo, fazer esse tipo de navegação do que, às vezes, cruzar o Saara na África. Uma navegação
no mar com possibilidade de conseguir comida, com reservas, enfim, uma navegação muito mais tranquila do que cruzar o Saara. O Saara era muito mais difícil, isso já era feito. Muito entende-se que até para o cruzamento do oceano, isso foi muito bem desenvolvido no Saara. Alguns conceitos, né? Inclusive o próprio conceito de longitude, que eu acredito, ele não era um conceito conhecido pelos espanhóis e pelos europeus que navegavam. Isso aí era a coisa árabe. A gente tá falando de África. O que é bem louco, né? Porque daí você pega um povo que não tinha os conhecimentos básicos e os põe como os grandes criadores, né? Exatamente. Os maiores, assim. Porque é muito estranho, porque a gente acredita em pirâmides construídas. A gente visualiza isso, a gente acredita em grandes obeliscos, a gente acredita sobre o Vale do Indo e a capacidade do povo preto de criar cidades planejadas com encanamento, inclusive, porque o Vale do Indo, que a gente encontra na Mesopotâmia, no norte da África, ele era um núcleo e um reino, né, vários reinos, na verdade, uma organização muito semelhante com os reinos astecas, por exemplo. Né? Inclusive, a construção das casas, o fato de que as casas tinham um quintal para plantação e que tinham uma canaleta por onde passava água e que tinha banheiros, inclusive, que é algo que a gente encontra aqui nos maias. Então, assim, a gente consegue ver essas semelhanças entre o Vale do Indo e os maias, a gente consegue ver essas semelhanças entre o Egito e os maias e os astecas, mas e ainda assim, uma coisa muito básica que é, poxa, então, povos semelhantes construíram, a gente prefere acreditar na ideia de que extraterrestres, né, foi que trouxeram esse conhecimento, entende? E aí eu fico tipo, gente, ao mesmo tempo que você acredita num papiro de mais de 3 mil anos de Imhotep, onde ele descobriu e tratou mais de 200 doenças, onde ele fez, onde ele descreve como fazer cirurgias. Você descobre papiros que falam sobre um teste de gravidez que envolve semente de trigo e cevada. E aí você valida isso, mas você não consegue cogitar a hipótese de que um povo que construiu uma pirâmide, sabe, no meio do deserto não vai conseguir fazer um barco. Exatamente. Sabe? É algo tão absurdo, sabe? Criou a geometria, não vai conseguir navegar. É muito louco isso. Né? É um esforço tão grande de apagamento que não tem nenhuma lógica. Sim, e é bem isso, né? Um esforço de apagamento. Acho que se a gente falasse, não ia conseguir condensar, né? Por que a gente prefere... Por que as pessoas preferem acreditar que vem uma força alienígena para fazer isso? É para não dar o braço a torcer, né? De que é o mesmo povo que eles escravizaram. Quem é que quer acreditar, né? Exatamente. Pois é. Quem quer acreditar? Reduziram a estados deploráveis, enfim, para acreditar que a humanidade, de uma forma geral, a gente fez isso com esses caras, olha o que eles já fizeram. Não, faz o seguinte, vamos apagar o legado que eles deixaram aqui pra gente poder justificar as nossas atrocidades. Muito sinistro isso, né? E aí eu queria saber de você, como é que você acha que seria a América se ela tivesse se desenvolvido pelo encontro de povos originários e não tivesse sido vilipendiada por europeus, né? Cara, eu acredito que a gente seria um povo avançadíssimo, né? Na verdade, as poucas não, né? Mas as pistas que a gente tem sobre como houve esse desenvolvimento, né? A Mesoamérica, ela é rica. O México, ela é rico dessa herança, né, dos povos originários. E a gente percebe, né, por exemplo, o fato de que eles conseguiam plantar diversas plantas, diversas hortaliças que necessitavam de temperaturas diferentes, tudo no mesmo lugar. Simplesmente usando da altitude, de uma construção básica e da matemática, sabe? Olha a riqueza que é isso, né? A riqueza que é o fato de você ver pirâmides de pedra, a riqueza que é o fato de você saber que enquanto na Idade Média, né,
a Europa passava por uma crise sanitária absurda por Exatamente. conta da urina e das fezes jogada pela janela, né? Inclusive quando os mouros chegam, né, e eles encontram aquele ambiente sujo, né, e aí eles trazem a ideia para a Europa sobre a canalização, sobre a água corrente, sobre o banheiro, né, os mouros quando passavam construíram, né, diversos banheiros públicos por conta da questão da higiene. E aí você chega aqui na Mesoamérica e você consegue ver um povo que tinham casas equipadas com um saneamento básico. Inclusive um saneamento básico que muitos lugares hoje no globo não tem, né? Ainda onde não você tem. tem a água encanada dentro de casa, onde você tem um espaço para poder fazer as suas necessidades e se banhar, onde você tem um espaço para plantar a sua própria hortaliça, seus próprios alimentos. Gente, isso é uma organização... E as coisas nem se contaminam, né? Exatamente, isso é uma organização social extremamente atual, sabe? Inclusive, ouso dizer que muito da visão de organização, de planejamento, a gente não tem. A gente não consegue chegar nesse tipo de planejamento. Então, assim, acredito que a América ela teria seguido por esse caminho, né? Porque em tão pouco tempo se desenvolveu tantas coisas. Pô, um povo que consegue construir cabeças gigantes, sabe? Com seus 4 metros, né? Com os detalhes absurdos e são pedras que vieram de um outro lugar, que eles tiveram que trazer através de um rio para poder esculpir onde quer. Um povo que tem essa capacidade, tem uma capacidade de construir grandes coisas, né? Como foi construído grandes coisas, né? É só a gente olhar com um pouco mais de atenção e a gente fazer essa correlação, né? A Mesoamérica com o Vale do Indo, com o reino de Kush, com o reino de Kemet, com os Drávidas, né, na Índia, a arquitetura indiana, onde você consegue a todo momento ver essa influência africana. Então, se a gente olhar atentamente para o globo, a gente consegue perceber como estavam as coisas, como elas estão hoje, e aí a gente consegue conceber a ideia do que você acredita em alienígenas. Porque você sai de um lugar onde você constrói pirâmides, onde você tem uma medicina extremamente avançada, onde você tem, inclusive, a captação e armazenamento de energia, como a pilha de Bagdá, por exemplo, né? Vocês têm os seus 3.000 anos e você vem para hoje, onde a gente não consegue descobrir a cura do câncer. Então, a gente consegue ter uma ideia de como o mundo estaria se não tivesse tido esse corte ocidental, né? Esse corte europeu. Pode crer. Infelizmente, a gente estava num mundo dominado por Homo sapiens e fomos subjugados por Homem das Cavernas, né? E Homem das Cavernas não conseguem construir coisas. Eles tomam, destroem e chamam para si. Não tem outra coisa. Verdade. E eu acho muito potente a gente falar isso, porque acho que pouco a gente consegue ficar justificando o injustificável, mas apontar o dedo para quem são os culpados, né? Quem foi que imprimiu uma pausa no desenvolvimento do mundo, como ele poderia ser, né? A partir da sua necessidade de expandir território, sua colonização. Pausou o desenvolvimento do mundo de uma maneira que o mundo inteiro seria muito melhor hoje, né? Se a gente começou falando sobre como seria a América, mas o mundo inteiro seria muito melhor se a gente não tivesse tido esse atravessamento tão grotesco, né? Exatamente. E foi, na verdade, quando a gente pega... Tem um livro da editora Nancy, que é da Drusília, e ela fala sobre os etíopes e sobre a construção dos etíopes e sobre como provar, né, por meio dos estudos dos povos, essa origem mundial e global ter sido nos etíopes. E a gente percebe que eles governaram, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, né, sendo os dominantes do mundo conhecido, e a gente não encontrou essas barbáries,
A gente não encontrou essa destruição toda em 4.000 anos, 5.000 anos de um povo preto governando as coisas. Pelo contrário, a gente viu grandes civilizações nascendo, a gente viu grandes povos se desenvolvendo, a gente viu uma arquitetura riquíssima, uma escrita riquíssima, a gente viu o nascimento das ideias, né? E em compensação, a partir do momento que esse jogo de poder muda, a gente vê genocídio, a gente vê guerra, a gente vê destruição, a gente vê um povo subjugando o outro. Então é absurdo o malefício do homem branco no globo, né? Ele é um vírus, cara. Ele é um vírus. E isso é muito nítido. A gente dá um pouquinho de atenção, nem tem que ser um esforço muito grande. Não. A gente consegue perceber os malefícios desse vício, assim, desse vírus no mundo. Verdade. Bom, eu acho que o que a gente falar a respeito disso também vai ficar falando mais do mesmo, porque é muito contundente, não tem o que desenvolver, assim, a gente pode falar e desenvolver mais trazendo mais exemplos, mas o principal do entendimento é esse, como é que eles atravessaram civilizações e descivilizaram o mundo inteiro com seu ego e sua prepotência, né? Verdade. Tá a gente aqui contando histórias em vez de estar vivenciando isso. Muito sinistro. Exatamente. Qual é o povo que você acha que seria o mais recomendado, entre aspas, para ter contato com a América pré-colombiana? E a resposta dessa pergunta você ouve lá no Cantinho do Café. E aí, a partir desse contato que a gente imagina que poderia ter sido feito diretamente entre os povos originários, não preciso nem falar quais povos são esses, mas sim, a partir desse contato que aconteceria entre esses povos originários, como é que você acha que estaria o Brasil de hoje em dia, de 2022, 2023? Como é que estaria esse Brasil de agora? É uma ideia tão distante, fica até difícil de imaginar, assim, porque a gente consegue ter uma ideia da potência que foram esses povos, mas era uma potência tão grande que eu não consigo mensurar como eles estariam após tanto tempo, né? Porque em tão pouco tempo desenvolveram tantas coisas que é uma matemática de avanço que dentro do que a gente compreende como tempo de avanço não encaixa, né? Então, assim, eu acredito que a gente estaria num outro nível, né? Porque quando a gente vê como foi feito o corte das pedras, né, para construir as pirâmides aqui na Mesoamérica, a gente percebe uma riqueza. E não só isso, cara, tinha que ser um instrumento extremamente avançado para fazer isso. Um instrumento que a atualidade desconhece. Há um estudo que fala sobre as pirâmides no Egito, e eles estão estudando como que eles conseguiram fazer um corte tão limpo, né? E eles acreditam que para poder fazer isso, né, dentro do que a gente reconhece como hoje, somente se eles utilizassem um instrumento com uma ponta de diamante, seria capaz de poder cortar. E aí eu penso, um povo que conseguia fazer isso dentro daqueles recursos que a gente considera tão escasso, eu não consigo nem mensurar como a gente estaria hoje. Eu acho que hoje a gente estaria bem perto do que os gregos escreveram e retrataram como um Atlantis, né? Acho que a gente estaria muito perto disso. Acho que essa ideia dos carros voadores, essa ideia dessa tecnologia avançada, se a gente tivesse seguido o curso com esses povos, acho que a gente estaria muito mais perto de vivenciar isso do que estamos hoje, né? Principalmente porque eles tinham um desenvolvimento muito avançado dentro de um curto espaço de tempo e dentro de recursos que a gente hoje não consegue vivenciar, cara. Sabe? O homem atual não consegue sobreviver numa mata fechada, enquanto um homem de 4.000 a.C. conseguia erguer pirâmide. Não tem nem como mensurar como a gente estaria hoje. Não tem nem capacidade de imaginar isso. É grandioso demais. E eu acho que você trouxe uns marcadores muito legais para fazer justamente essa separação de como a gente não consegue colocar numa progressão linear.
eu acho muito legal. Para além de falar como a gente estaria, é falar assim, a partir desses pontos aqui, a gente não tem nem como dizer, cara, porque seria um avanço tão gigantesco. Muito legal. Achei muito legal essa tua resposta, porque tira da gente, inclusive, a capacidade, não sei se é bem a capacidade, mas tira da gente a possibilidade de querer imaginar alguma coisa. Tipo assim, cara, é inimaginável. Você falou isso e de verdade, assim, muito bacana trazer essa visão. Show de bola mesmo. Eu queria saber se a gente pode dizer que o colonialismo é o principal mal que assola a América de uma maneira geral, a partir desse ponto de vista que a gente veio construindo aqui, desse encontro ancestral e originário, se o colonialismo é um grande mal que assola essa América, e por quê? Sim, é um grande mal, porque ele é fruto de um vírus, né? Então, dentro de uma visão, inclusive, fazendo um pouco de uso da sociologia aqui, quando a gente estuda sobre desenvolvimento social, a gente não consegue separar a consequência da causa, né? E o colonialismo, ele é a consequência de uma causa, que é o racismo, né? Então, o racismo, ele é um vírus que ele é inerente ao povo branco, eu acredito muito nisso, não há nenhum tipo de estudo ou explicação que até hoje tenha conseguido me fazer entender diferente, mas ele é a causa. O racismo é a causa, e não há como algo que tenha uma origem tão destrutiva gerar frutos que não sejam destrutivos. Sim. E o colonialismo, ele é um desses frutos. Então, sim, ele é mais uma evidência desse grande vírus no mundo. Ele é algo que cara, é até muito complicado dizer que ele não é um grande problema, e que ele é um problema que está tão inerente na gente que a gente não consegue imaginar sem esse problema, né? A gente está há tanto tempo vivendo com essa doença, a gente não consegue lembrar de como a gente era ação. Então, assim, ele não tem como dizer que isso foi positivo, nem dentro do desenvolvimento dos povos originários, né, que foram dizimados e não cidades, e nem mesmo dentro dos próprios detentores do privilégio do colonialismo, porque foi algo que não conseguiu fazer bem nem mesmo aos brancos. Porque, assim, dentro do que a gente imagina do privilégio branco, que é enorme, mas se o que você conseguiu construir para você é o que a gente vivencia hoje, é pouco. Sim. Sabe? É tão ruim que é ruim até mesmo para quem o criou, porque quem o criou é ruim, né? Não, então é aquilo, né? Não tem como uma semente ruim dar frutos bons, né? E então, quando o Diop fala sobre o berço civilizatório, eu consigo enxergar bem isso, né? Um berço que tem construções muito mais positivas do que negativas, e um berço que tem construções muito mais negativas do que positivas. Sim. E não tem como separar isso da sua raiz. Então, ele é mau por si só, né? A sua origem é má. Sim. A sua origem é ruim. Quando você traz a teoria dos dois berços para essa conversa, que eu acho que ela é um ponto de partida para qualquer conversa, na real. Mas quando a gente traz para essa conversa, dizendo, né, a gente já desenvolveu isso, a essa altura do campeonato, a gente já desenvolveu isso, mas é sempre bom lembrar, uma parte da civilização se desenvolveu a partir da negação de alguns pontos de humanidade, que no caso era a mulher, né, principalmente falando dessa questão. Quando a gente traz, né, essa questão de quem é que está no centro das preocupações dessa comunidade, falando dos dois berços, quem é que está no centro? É o homem que vai explorar, ou é a mulher que vai continuar provendo a perpetuação e a continuidade daquela comunidade? Exatamente. Então a gente já vê qual é a ideia dessa ideia, né? Então, tipo assim, a gente quer simplesmente se projetar, ou a gente quer garantir que nós estejamos bem? E aí, tudo se desenvolve, né? Como você falou, né? Que semente, essa semente vai gerar o quê? E aí a gente vê esse antagonismo hoje em dia, de verdade.
Muito bacana. Sim. Bom, vou para a última pergunta agora. Claro. Eu queria saber de você. Já vou dizer aqui que é entre aspas antes, para não ter nenhum tipo de confusão de quem está ouvindo a gente. Esse descobrimento, entre aspas, foi um erro, na sua opinião? Foi um grande erro em grandes sentidos. Como eu disse, ele foi um erro tanto para quem descobriu, entre aspas, e foi um erro para quem já estava aqui. Uhum. Para quem estava aqui, foi um erro enorme porque atrasou. Atrasou um pouco, né? Atrasou absurdamente o desenvolvimento, atrasou um avanço, baixou a qualidade de vida. Sim. Nossa, absurdamente. Te trouxe doenças que você nunca teve que lidar, né? Acabou trazendo uma visão social muito destrutiva. E quando eu digo isso, eu quero deixar muito claro que eu não acredito numa África mítica e eu não acredito numa Mesoamérica mítica, porque geralmente quando a gente fala sobre uma visão afrocêntrica, todo mundo fala que a gente acredita numa África mítica. Não é isso. Eu não acho que na África não havia erros e não havia pessoas ruins e não havia corrupção, é óbvio. Assim como eu não acredito que a Mesoamérica era perfeita. A gente sabe que havia, sim, escravização, que havia, sim, sacrifício humano e muitas coisas que hoje o nosso senso moral não consegue compreender. Mas, ainda assim, quando a gente pega esses pontos que o nosso senso moral não consegue compreender e entende como errado, e a gente põe na balança em cima dos pontos bons, consegue perceber que, cara, por mais um pouquinho de tempo, isso já nem existiria mais. Esse mesmo povo já teria compreendido esses desvios morais e já teria automaticamente modificado e construído outra coisa em cima. Então, assim, se a gente, né, fruto de uma opressão de um povo que jogava fezes pela janela em 1500, tá? Conseguiu chegar nesse senso moral de que isso é errado. Imagina um povo que tinha saneamento básico em 3000 a.C. Imagina um povo que construía cabeças gigantes, sabe? Numa pedra de basalto. Com detalhes absurdos em 1500 a.C. Esse povo estaria num senso moral muito, muito além do nosso. Na verdade, já estava um senso moral além do nosso. Porque quando a gente pega isso que a gente considera como falhas morais e a gente joga no todo, gente, não é uma falha moral, né? A gente não consegue compreender, mas assim, a gente não consegue compreender quando se trata dos africanos, quando se trata dos indígenas, mas ninguém questiona, por exemplo, os vikings, que, né, Loki, Odin, que a gente tanto exalta, todo mundo tanto valoriza, que também tinha o sacrifício humano, e ninguém questiona isso. Então é interessante como até os desvios morais que usam para diminuir esses povos são os mesmos que você engrandece em outros, mas enfim, quando a gente vai estudar sobre a ética e a moral, quando a gente vai estudar sobre a geometria, a gente vai estudar a geografia, a filosofia, quando a gente vai pegar isso e o que esses povos carregavam, a gente consegue perceber que, cara, europeu foi um atraso total. Foi um atraso, foi um ponto e vírgula tão grande na história da humanidade que, gente, o que nos resta é só dizer por quê. Assim, é algo que me atravessa muito. Pra quem não entende, a gente também tá tentando desenvolver isso. Conseguiram atrasar um continente inteiro de um jeito que ainda se considera irreversível, sabe? Conseguiram atrasar um continente, eu tô falando da África, conseguiram atrasar um continente de uma maneira que é perversa, surreal. Vai ser o que a gente vai estar desenvolvendo aqui durante a temporada, inclusive, de uma maneira perversa, surreal, que isso não se recupera hoje. E eles ainda, sem querer estender, mas eu preciso falar, ainda vendem a imagem desse continente que eles corromperam como um continente corrompido, perpetuando a imagem que eles como puseram se fosse por lá. natureza, né?
se fosse uma justiça divina ou porque a natureza não tem nada a ver com eles, a desgraça não tem nada a ver com eles. E é muito incrível isso. E eles fizeram isso em todos os lugares que eles chegaram. Sim. Porque quando a gente vai... E isso é literalmente todos os lugares. Porque aqui na América acabaram com os astecas e os maias, que, pelo amor de Deus, gente, era uma civilização que estava se desenvolvendo há tanto tempo. Os olmecas aqui, se desenvolvendo há tanto tempo, sabe? Conseguindo viver em comunidade, conseguindo ter as cruzas naturais e desenvolver outros povos e conseguir viver em harmonia. Né? Claro, dentro das suas rixas territoriais que todo povo tem. Sim. E ainda assim, nenhuma escravização conseguiu chegar na desumanização que a escravização europeia chegou. Porque quando a gente fala sobre isso, e que todo mundo bate na tecla que zumbi tinha escravo, porque africanos vendiam e tudo mais, a gente esquece que são conceitos de escravização completamente diferentes. Não há nenhuma escravização que seja boa. Não há. Mas tem conceitos diferentes. Quando você pega uma pessoa que foi subjugada e que ela entende que quando ela perde uma batalha, ela vai trabalhar por um tempo para outro povo, mas que depois de ela cumprir essa dívida, ela vai voltar a ser livre, e aí você traz para uma visão onde atravessa o oceano e nunca mais retorna, é uma outra visão de escravização. Sim. Tu sabe, você está falando de uma troca laboral, né? Onde os reinos africanos, os reinos aqui da Mesoamérica, os reinos indianos faziam muito, que é de você, né, ter prisioneiros de guerra que vão trabalhar para recuperar o que se foi perdido nessa batalha, mas em nenhum momento eles têm a sua identidade anulada, em nenhum momento eles são impedidos de adorarem os seus deuses, de desenvolverem sua família, de se autossustentar. E isso, cara, é algo que não interessa se ele perder uma batalha, ele não deixa de ser um ser humano. Já a visão europeia de escravização é outra, sabe? Você apaga esse ser humano e você o faz ser menos do que um humano. Então é um outro nível de crueldade. E eu acho que é importante salientar isso, porque quando a gente está falando desse tal descobrimento, a gente está falando disso. Não está falando que outros povos nunca subjugaram outros na história do mundo. Não estamos falando que não houveram povos que foram dizimados por outros povos, porque houve. Porque a batalha e a guerra é uma das coisas inerentes do ser humano, tal qual como se alimentar e procriar. Mas a gente está falando sobre um povo que dizimou o outro e que constantemente o dizima, que não dá espaço para recuperação, e é algo que a gente não consegue ver em nenhum outro povo sobre a Terra, sabe? Nem mesmo os mais cruéis em campo de batalha conseguiu ser dessa forma, entende? É a gente olhar para os árabes, que foi um povo extremamente sanguinário, extremamente bélico, olhar para eles e falar, caraca, nem eles conseguiam conceber essa ideia dessa destruição tão profunda. Sim. É sobre isso, né? E o descobrimento ele foi um erro nisso, porque ele não só subjugou um povo, que é algo que a gente estava acostumado, o mundo estava acostumado, porque guerras de poder sempre existiu, mas ele dizimou um povo, ele genocidou um povo, ele apagou esse povo, apagou tudo que ele deixou, destruiu, e o que ficou tomou para si. É algo que nenhum outro povo fez sobre a Terra, porque se outros povos tivessem feito isso sobre a Terra, a gente não teria tantos registros de tantos povos, entende? Então, por exemplo, a gente sabe que os minoicos foram subjugados, mas eles não foram apagados, porque a gente conhece eles hoje. Mas a gente não conhece os olmecas na mesma proporção que conhece os povos gregos. Então, assim, gente, é um mal muito mais profundo, onde você apaga a passagem de um povo sobre a Terra. Sim. É outra coisa, é um nível de crueldade muito, muito aquém. Eu acho que foi por isso que os europeus tiveram tanto êxito nesse domínio, porque é uma briga desleal. Os povos que existiam antes compreendiam a guerra,
compreendiam a batalha, compreendiam a morte, mas eles não conseguiam conceber a ideia de desumanizar o outro a esse nível, né? Então, quando eles travaram essa batalha com os europeus, eles iam perder porque são caráteres distintos. Porque chega uma hora que você fala, não, peraí, a gente não briga além disso, e os europeus continuam brigando, então não há como competir em relação a isso, né? Infelizmente a gente estava fadado a perder, porque a gente usa armas diferentes, né? Eram armas distintas, né? A diplomacia era muito além, porque todo mundo fala sobre essa parte sanguinária dos astecas e dos maias, principalmente, que guerreavam muito, mas ninguém fala que eles eram um povo que eles tinham uma técnica de diplomacia muito avançada, muito antes de ir para uma batalha, né? Havia diplomacia, os casamentos entre reinos diferentes era uma forma de diplomacia. Então, assim, quem não tinha diplomacia em nenhum nível eram os europeus, não os outros povos. Então, eu acho que é aí que a gente percebe que eles não tinham nem chance de ganhar essa luta, porque era desleal demais. Era desleal demais. Porque mesmo você casando, né, porque isso aconteceu bastante, né, de reis astecas oferecerem suas filhas em casamento, compreendendo que assim haveria paz. Então, eles utilizaram de todas as armas que eles conheciam de diplomacia para manter a paz, e ainda assim foi pouco. Ainda assim não foi suficiente, ainda assim eles foram dizimados. Então foi uma luta muito desleal, foi uma guerra muito desleal. Bom, eu vou chamar um intervalinho e a gente já volta. Bom, seguindo com as nossas indicações de podcast, hoje eu vou trazer um podcast mineiro chamado É Mesmo Cabral. Segundo o produtor, o próprio, o É Mesmo Cabral é um sonho que se realiza. O idealizador, o Ariel Cabral, recebe no podcast pessoas que vão compartilhar histórias inspiradoras com toda a dor e a delícia que permeia suas vivências cotidianas. Ele quer que você que ouça se encante, se transforme e que reconheça o extraordinário que é ofertado no dia a dia, na vida do seu jeito. Ele é produzido pelo Ariel Cabral, que é host e idealizador, pela produtora Imago Filmes, nas pessoas de Xande Pires e Luana Pires, que são a produção do audiovisual, o Marcos Vinícius, que é ilustrador, a Camila Menezes, que fez a vinheta, e a Marina Salles, que faz a produção. O episódio de entrada é com a Sônia Câmara. É uma conversa e o link principal para você acessar está no YouTube, vai estar aqui na descrição desse episódio. Eu espero que você goste. Eu não ia sair daqui desse bloco de indicações sem dizer a você para dar um pulinho lá no apoia.se/Aparenta para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Dá uma olhada lá. Agora a gente volta pro finalzinho do episódio, não sai daí não, ainda tem bastante coisa. Fica por aí. Até daqui a pouco. Bom, e a gente volta agora do nosso intervalo, e aí a gente vai chegando na parte final do podcast, né? E aí eu queria saber de você, que conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas? Eu acho que o principal conselho que eu dou é de a gente entender a potência de uma criança preta. Eu acho que nós que estamos nos propondo a trazer vidas pretas ao mundo, a gente consiga voltar para a África o nosso olhar, porque a maternidade ocidental, a paternidade ocidental, ela não nos contempla. De forma... Então, que a gente consiga voltar para a África em relação a isso. Voltar para a África no sentido de o que é maternar dentro da visão afrocêntrica. Sim. O que é construir um ser humano, né? Quando a gente para pensar nisso, a gente percebe que a violência obstétrica, ela é impensável numa visão africana. Sim. O abandono de uma criança, ela é impensável numa visão africana, porque uma criança, ela é um ancestral encarnado. Uma mulher que está gerando uma vida, ela é Deus em terra. Sim. Sabe? Durante esses 9 meses, ela está num nível de poder que nenhum sacerdote no mundo consegue chegar. Sim. Porque enquanto ela dorme, enquanto ela acorda, enquanto ela come, está um coração se formando, um fígado se formando, um cérebro se formando, e não há sacerdote no mundo que consiga fazer isso. Consiga fazer então, isso. assim,
quando a gente traz para a visão africana do que é gerar uma vida, do que é cuidar de uma vida, a gente percebe a potência que tem isso. Você está cuidando de um ancestral encarnado. Você está cuidando de alguém que vai levar adiante não só a sua genética, não só a sua aparência física, mas vai levar adiante o seu legado, o seu nome, vai levar adiante a potência que tem dentro de você. Quem vai levar adiante a sua divindade. Porque quando a gente traz para o conceito africano e a gente traz para o conceito do divino, por que os africanos adoravam seus ancestrais que morreram? Porque não há Deus maior na Terra do que aquele que te colocou no mundo. Sim. Então eu acho que o que eu posso dizer para pais e mães é isso. A gente não pode esquecer que nós somos divindades que estamos colocando outras divindades na Terra. E que construir uma divindade é um papel importante e profundo. Não é vazio, não é somente dar de comer, não é somente dar um teto sobre a cabeça, mas é uma construção muito maior do que isso. Nas veias do seu filho corre milhões de anos de história. Pode crer. Corre um povo que construiu enormes coisas no mundo. E que se você não educar bem o seu filho, infelizmente, uma parcela desse povo pode morrer nele. Então é uma responsabilidade muito grande. Pode crer. Muito grande. E qual é o conselho que você daria para crianças pretas a partir do pensamento afrocêntrico? A resposta para essa pergunta você também ouve lá no Cantinho do Café. A gente vai se despedindo aqui. Eu queria que você falasse um pouco do que você desenvolve e não deixasse nada de fora, para que as pessoas entendessem e te encontrassem na rede também. Bom, hoje eu tô com vários projetos, né? O meu maior de todos é a Verbo Preto, que hoje ela tá no Instagram, tá no YouTube, tá no TikTok também, né? A partir de 6 de fevereiro vai vir os conteúdos diários, né? Nessas 3 redes. Também eu vou retornar com os vídeos longos no YouTube, né? Eu tô com alguns projetos aí que envolvem site, o podcast, porque eu acredito que a Verbo ela consiga conversar bem em todos esses espaços, né? Mas hoje vocês podem me encontrar no @verbopreto, seja no Instagram, seja no TikTok, né? No YouTube também é Verbo Preto, e a partir de 6 de fevereiro vou estar aí todos os dias, trazendo um pouquinho da minha visão de mundo e do que eu acho que eu posso contribuir, né? Quando esse episódio for ao ar, já vai estar acontecendo, inclusive. Isso já vai estar acontecendo. Maravilha. É verdade mesmo. Quando esse episódio for ao ar, já vai estar. Então, vocês vão me encontrar nas redes todos os dias, no meu rostinho aí. E talvez até lá, inclusive, já vou ter tirado outras ideias do papel. Assim. Massa. Pode contar comigo aqui, com a gente, inclusive. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigado. Um programa que com certeza vai ficar marcado aqui na história do podcast. Tamanhas coisas que a gente levantou aqui, mas é isso. Acho que a gente está aqui para isso, para traduzir alguns valores, agregar outros, trazer alguns pontos de vista, quebrar alguns paradigmas e botar outros no lugar. E eu acho que a gente fez isso aqui muito bem hoje. Então eu queria de verdade te agradecer em nome de quem ajuda a fazer esse podcast acontecer, que são as pessoas que ouvem, e em meu nome também, porque dá sentido a continuar fazendo isso tudo. Então, muito obrigado, de verdade. Muito obrigado mesmo. Nossa, eu que agradeço pela oportunidade, por vários motivos, porque eu tô começando a Verbo de novo e trabalhando com a editora Nancy também agora, então são trabalhos que eu tô no meu início, mas eu fico muito, muito agradecida de me dar esse espaço de eu conseguir mostrar um pouco da minha visão, mostrar um pouco do que eu acredito, né? Que eu acho que isso é um ponto importante quando a gente fala sobre ancestralidade e legado, né? É a gente compreender os pequenos universos que existem em todos nós e dar espaço para que eles se manifestem, né? Então, eu fico muito feliz de você ter me dado esse espaço para que eu manifestasse meu pequeno universo, né? E contribuísse com o seu e crescesse, porque é isso que nossos
que o nosso povo tem feito desde o início, né? É quem nós somos. Nós somos um povo de troca. Então, muito obrigada a quem ouve, muito obrigada a quem, né, através desse programa vai chegar na Verbo. Muito obrigada, de fato, por, né, querer ouvir e me ouvir um pouquinho. Fico muito feliz por isso. Obrigado, a gente vai ficando por aqui. Bom, eu queria te agradecer. Eu vou deixar o finalzinho aqui também com o spot gravado, porque minha voz ela não tá colaborando, mas eu queria muito te agradecer por ter estado aqui comigo durante essa troca com a Mayra e durante esse tempo também. Espero que na próxima oportunidade eu já esteja bem e espero que você tenha ouvido esse episódio já com a introdução oficial dele, que vai aparecer em algum momento. Beleza? Muito obrigado e até mais. Esse programa só foi possível graças à minha esposa Tatiane, que segurou a onda com as crianças para que eu pudesse pesquisar, roteirizar, entrevistar a pessoa que veio falar conosco, criar a introdução, redigir, gravar, editar e juntar tudo aqui nesse programa, produzir, divulgar e fazer com que ele chegasse aos seus ouvidos. Sem o apoio do Cantinho do Café, esse projeto não seria mais possível. E sem a sua audiência, ele não faria sentido. Então, muito obrigado e até a próxima.